Olá, tigres and tigras do meu Brasil. Esse é o Crypto Tigers, seu podcast sobre educação financeira e cripto e B3 e tudo mais sobre grana do Saco Cheio TV. Como estão? Hoje é quarta-feira, estamos atrasados, pois a semana, a agenda de programas da semana atrasou, de formação foi ontem, terça-feira, então a gente vai remanejando como pode. Como vocês estão? Hoje estou sozinho, não teremos André aqui conosco hoje, pois o mesmo está viajando, mas ainda assim teremos na segunda metade desse programa Pitaco do Calian, com um ensinamento sempre aí sobre mercado financeiro tradicional, sobre B3 especificamente, e hoje ele vai falar sobre certificações que você pode ter, os vários tipos de certificações que você pode ter em relação ao mercado financeiro para você poder operar, trabalhar com isso, né? Numa época que a gente está vivendo que muita gente quer fazer uma transição de carreira, de repente se dedicar mais exclusivamente a mercado. E aí ele vai falar tudo sobre isso, explicando tintim por tintim, beleza? Mas, enquanto essa segunda parte do programa não chega, que é o Pitaco do Calian, eu sozinho hoje vou falando aqui sobre as notícias da semana sobre cripto, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o Bitcoin, como a gente sempre faz. O Bitcoin está se mantendo nessa lateralização que está há um bom tempo, né? Nesse exato momento está em $19.447 por unidade, sendo que hoje de manhã ele estava ali pelos 18.500. Hoje teve uma variação aí de manhã até agora de praticamente $1.000 para cima. Por causa de notícias recentes sobre o S&P 500, basicamente. A previsão era que esses 18 mil talvez fosse cair mais, né? A gente, hoje, nessa manhã aqui, quer dizer, nessa madrugada, né, ali 2 da manhã, atingimos ali uma baixa de 18.400 e a previsão era de cair mais. Tinha muitos especialistas falando de continuar caindo, né? Abaixo desses 18 mil, 17 mil, alguns falando de 15 mil, 14 mil. Mas, como sempre, notícias macro impactam no preço do Bitcoin. Dessa vez foi o S&P 500. E aí agora, talvez, é o que os especuladores estão dizendo, que vai ter uma alta... Como é que eles chamam a alta? Eu estava vendo, inclusive, uma alta provisória, mas tem um nome específico. Uma recuperação... Deixe-me ver. Não vou conseguir achar agora também no meu histórico aqui. Foda-se. Vai ter uma alta... Eles estavam errados sobre a queda, então talvez eles estejam errados sobre essa alta que vai ser uma semi-recuperação para continuar caindo. Basicamente, esse é o cenário que se acredita aí. Até porque do meio de junho até o meio de agosto houve uma tendência de alta, né? Uma mini tendência de alta, onde saímos ali de 17.500 para $25.000 por unidade. Só que essa alta não foi forte o suficiente para seguir e caímos mais, o que indica continuação de queda. Basicamente é isso. Eu só estou seguindo o que profissionais falam. Antes de fazer o programa, eu assisto alguns profissionais que falam sobre criptos e eu pego a média, mais ou menos, da opinião de todos e falo aqui no Crypto Tigers, tá? Isso não é uma opinião minha, até porque eu não tenho conhecimento cacife para opinar, para criar uma previsão minha aqui, né? Esse é mais o papel do André, que é tipo como se fosse o especialista do programa. Eu sou só o host e infelizmente hoje é só o host que está apresentando, não tem um especialista. Então é como se, sei lá, igual no Pânico tem o Emílio, que é o apresentador, e tem o Samidana, que é o economista. É como se o Samidana faltasse e o Emílio fizesse o quadro de economia do dia. Ia ser legal? Talvez. Ia ser, né, entertaining, mas seria confiável? Tecnicamente falando, não. Então é esse o programa de hoje. Muito bem, primeira notícia aqui. O que o hard fork... Aliás, primeiro vamos falar o principal, né? Sobre a fusão do Ethereum, tá? É um artigo do Decrypt, cujo título é: A fusão do Ethereum foi um erro? Tá? Então esse artigo que eu vou ler para vocês vão ver agora, é uma opinião, tá? Do Decrypt.
Muito bem, então ele começa aqui com, abre aspas, o que você acha da fusão? Fecha aspas. Recentemente perguntei isso, de forma inocente, a William Willis de Vogelaere, cofundador da Spank Chain e provavelmente meia dúzia de outros protocolos no terrível submundo do Ethereum. Eu estava, é claro, quando eu estou dizendo eu aqui em primeira pessoa, é tudo o escritor desse artigo, beleza? Eu estava, é claro, me referindo à tão esperada atualização de software que substituiu os mineradores do Ethereum por uma corte de stakeholders ambientalmente amigáveis no dia 15 de setembro. Você quer dizer a ilusão do Ethereum? O cara falou fusão, né? E aí o cara respondeu, você está querendo dizer a ilusão do Ethereum? O De Vogelaere rebateu amargamente. Uau, eu pensei, isso pode ficar quente. Descobriu-se de que Vogelaere estava expressando uma opinião raramente divulgada em público, que a fusão foi um erro. É, porque o cara respondeu o quê? Você está se referindo à ilusão do Ethereum? Ou se não for um erro, que em itálico, algum tipo de distração irrelevante. Tá, esse texto está meio confuso, parece uma coisa meio traduzida, meio mal traduzida. Vamos lá. Mas o que importa é, o cara disse aqui, ele não acrescentou nada de valor realmente, além do fator ambiental, que a gente já sabe que é meio bobagem, né? Toda a poluição que, teoricamente, o consumo de energia para cripto causa no mundo, essa poluição é menor do que a poluição causada, veja bem, pelas TVs do mundo em stand-by, só com aquela luzinha vermelha ligada. Sabe quando a sua TV está desligada, só no stand-by, com a luzinha vermelha? Então, todas as TVs do mundo, nesse modo, consomem mais energia, poluem mais o planeta do que todos os mineradores de criptomoedas do mundo juntos. Mas o primeiro exemplo, ninguém está correndo atrás para combater. Não, TVs que o stand-by fica sem luz por um mundo com menos poluição. Não, ninguém está advogando essa causa. Mas o Bitcoin, no caso do Bitcoin, estão usando isso. Sendo que a luzinha em stand-by ligada não produz riqueza. O Bitcoin produz pra caralho. Movimenta vários mercados, enfim. Que o cara precisa comprar as coisas ali para fazer o rig de mineração e tal. Mas esse desperdício que eu citei, o primeiro, não combatem, mas o Bitcoin sim. Então, obviamente, esse movimento todo não é pela sustentabilidade, e sim um movimento contra o Bitcoin, e estão usando as armas que tem, qualquer falácia possível aí para poder atacar o Bitcoin e será usada. Então, na visão do Vogelaere, todo o empreendimento foi uma capitulação ingênua. As pessoas influentes que se preocupam com a enorme pegada de carbono do Ethereum, disse ele, estavam sempre explorando os medos ambientalistas para seus próprios fins cínicos. Ninguém realmente se importa se algo é verde, desde que funcione. As corporações não se importam, desde que possam ser vistas como se importando. Na verdade, não é difícil ver por que pessoas como De Vogelaere estão de mau humor desde que a fusão aconteceu. O preço do Ether despencou. Os apoiadores do Bitcoin também estão ridicularizando a mudança. Murmúrios sombrios sobre o Ethereum agora ser um valor mobiliário levantaram os nervos até mesmo dos conhecedores do Ethereum mais antigos e até levaram alguns a abraçar um bando de militantes fanáticos do Ethereum há muito tempo rejeitados. Então, como o analista disse, a noção de que a opinião pública do Ethereum melhoraria após a fusão pode ter provado ser uma farsa. Os reguladores, disse ele, dificilmente mudarão de tom agora que essa queixa ambiental foi eliminada, especialmente devido à nova disposição de classificá-la como um valor mobiliário. E sim, a fusão foi uma demonstração fabulosa de competência técnica. A fusão do Ethereum em tempo real era o equivalente a ligar o motor de um carro à medida que ele avançava a todo vapor em uma rodovia, pelo que nos dizem. Né? Tem que fazer os reparos no carro com ele em movimento, né? Isso é uma mudança aí numa blockchain. É inovador do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, mas também foi a bomba atômica. Mesmo assim, ele acredita que as supostas melhorias técnicas da fusão são exageradas. Elas deveriam facilitar várias atualizações que introduziriam mais eficiência na rede, mas De Vogelaere acredita que essas soluções existem há muito tempo na forma de sidechains, apêndices da rede principal, que usam diferentes métodos de validação, como, por exemplo, o Polygon, né? Apenas o ambiente de computação do Ethereum, a
abre aspas, máquina virtual, fecha aspas, tem algum valor real, argumentou ele, e isso não é afetado de maneira significativa pela mudança para o modelo de staking. Ele também apontou que aqueles que não têm o valor mínimo para fazer stake de forma independente, que são 32 Ethers, cerca de $42.500, e caindo, né, no momento que isso foi escrito, precisam recorrer a exchanges centralizadas como a Coinbase. Isso significa colocar a maior parte do Ethereum em uma exchange corporativa com um único ponto de falha. O que significa, que ele está querendo dizer aqui, é que arrisca mais o Ethereum, né? Que vai estar tudo na mão da Coinbase, uma grande parte na mão da Coinbase, e que é centralizada e que, portanto, só precisa de uma falha para tudo dar merda, para ser invadida. Então estabelecemos que o preço do Ethereum está agora na merda e os reguladores estão em movimento. Mas a visão de Vogelari talvez seja apenas minoritária? Não tanto assim. Christie Lay Minehan, uma mineradora de Ethereum de longa data que admite poder ser um pouco tendenciosa por causa disso, não é exatamente antifusão na mesma veia rancorosa que nosso De Vogelari. Vocês não devem saber quem é nenhuma dessas pessoas aqui. Talvez vocês saibam, talvez não, mas enfim, são pessoas importantes para o Ethereum, basicamente. Em vez disso, ela se pergunta se isso aconteceu um pouco cedo demais. Abre aspas. A mudança para o Proof of Stake é uma parte fundamental do DNA da Ethereum e sempre foi planejada, ok? Disse ela. Continua aqui. Era necessário para futuras otimizações, recursos de escalabilidade. A pergunta que todos precisam fazer é, agora era a hora certa? Ela não tem tanta certeza. Eu, pessoalmente, acho que não foi... não acho que foi no atual clima regulatório. Ela se pergunta se a perspectiva do Ethereum ser classificado como um valor mobiliário pode arriscar assustar validadores, operadores e empreendedores. A primazia dos reguladores americanos, em particular, acrescentou ela, pode ser enervante. Ecoando de Vogelari, ela disse, não há como negar que o Ethereum se enraizou nos Estados Unidos. Essa será sua maior força e fraqueza. Pelo menos alguns defensores do Ethereum, com pedigree, permanecem otimistas. Abre aspas, pode ser que isso tenha algum impacto na tomada de decisões regulatórias, arriscou Matt Dryhurst, um podcaster de esquerda e um dos primeiros a adotar NFTs. Aí abre aspas mais uma vez, mas para ser honesto, não tenho a impressão de que isso seja muito preocupante no lado dos desenvolvedores. As pessoas estão animadas para construir mais utilidade para a rede, e a fusão parecia uma celebração de outro marco em um longo roteiro. Mas toda essa atenção não é um pouco exagerada? Abre aspas. Não é uma grande inovação tecnológica e não acho que era para ser, disse Dryhurst. Acho que alguma coisa apenas estabelece credibilidade para esse canto da criptomoeda e aumenta a confiança de que outras ideias discutidas serão executadas. Então, basicamente, por um lado, aumentou uma confiança porque a Ethereum porque essa mudança foi bem sucedida tecnicamente falando, não aconteceu nenhum erro, tudo deu perfeitamente certo, são bem competentes, mas existem algumas críticas, talvez pelo momento que isso tenha acontecido, o mercado todo em baixa, o otimismo lá na casa do caralho, as pessoas morrendo de medo, nunca teve tanta realização de prejuízo assim na história de criptomoedas. Muitas pessoas desiludidas, dizendo, cripto não vale nada, blá, blá, e aí dá mais uma paulada, que é esse demerge. Talvez o timing não tenha sido muito legal, e há o risco de centralização, que é o que a gente falou também no último Crypto Tigers, o risco de centralização por causa do Proof of Stake, né? Enfim, é o que é, já aconteceu, vamos torcer para que dê certo. Falando também em hard fork, tem o da Cardano, que a gente até já citou aqui uns programas atrás, mas agora falando mais a fundo sobre o Vasil, VASIL, é um hard fork da Cardano. O que esse hard fork significa para a blockchain? Vamos lá. Então, após vários atrasos e alguns contratempos, a tão esperada atualização Vasil da Cardano finalmente foi lançada em 22 de setembro. Olha só, eu não estava sabendo disso. Quer dizer, acho que eu estava, mas a gente não falou no programa da semana passada, né? Poderíamos ter falado. Olhando de fora, o hard fork foi projetado para ajudar a melhorar a escalabilidade do ecossistema e a capacidade geral de transferência de transações, bem como avançar os aplicativos descentralizados da Cardano, os DApps, né? Os dApps,
e a capacidade de desenvolvimento. Enfim, que era o que a gente estava esperando, shitcoins na Cardano, né? Para resumir, nós da CryptoTiger estávamos esperando só isso, somente isso mesmo. Para comemorar o evento, um anúncio foi feito pela empresa blockchain Input Output Hong Kong, que atualmente supervisiona o design, construção e manutenção da plataforma Cardano, poucos minutos após o desenvolvimento. Para obter uma visão mais holística do que aconteceu, do que a atualização representa e seu impacto potencial na Cardano, assim como no ecossistema de criptomoedas em geral, afinal a Cardano tem um market cap bem grande aí, então mudanças na Cardano impactam de certa forma todo o ecossistema de cripto. O Cointelegraph entrou em contato com Shahaf Bar Geffen, CEO da Kochi, um protocolo para criar redes de pagamento descentralizadas, stablecoins. Na opinião dele, a atualização vazio anuncia o início de uma nova era para o ecossistema Cardano e o espaço financeiro descentralizado em geral. A atualização visa melhorar a escalabilidade da rede e aprimorar os recursos de contrato inteligente da Cardano. Ele observou ainda que o hard fork melhorará significativamente a eficiência do JED, uma stablecoin algorítmica desenvolvida em conjunto pela IOHK, que é o que a gente acabou de falar aqui, a Input Output Hong Kong, e pelo grupo Kochi, aumentando o número de transações realizadas na plataforma de JED e assim ajudando a posicionar a Cardano como um dos principais concorrentes para as transações de stablecoins. Aí aqui tem um tópico nesse artigo que diz: um olhar mais atento ao que o vazio tem a oferecer. Antes de olhar para os benefícios funcionais e operacionais proporcionados pelo hard fork vazio, seria melhor entender exatamente o que é um hard fork. Em seu sentido mais básico, um hard fork é uma atualização de rede acionada quando aqueles que governam uma plataforma decidem adicionar ou corrigir determinados recursos ao ecossistema. Em outras palavras, quando ocorre um hard fork, a rede se divide em duas versões que passam, né, a ser executadas separadamente, onde uma versão segue os recursos e regras existentes, já pré-existentes, se mantém como basicamente, né, enquanto a outra continua como uma versão atualizada da rede. Expondo sua visão sobre os aspectos técnicos da atualização, o Charmin Ho, chefe de insights de criptomoedas da exchange de criptomoedas Bybit, disse ao Cointelegraph que na camada de aplicação o hard fork vazio da Cardano visa reforçar os atuais contratos inteligentes da rede para curar uma melhor experiência tanto para o usuário quanto para os desenvolvedores, e acrescentou, abre aspas, isso levará simultaneamente a um processo de construção mais eficiente em relação às aplicações na cadeia. No nível de infraestrutura, as muitas atualizações que vêm com o hard fork vazio permitirão que Cardano aumente seu tamanho de bloco e TPS, mantendo seu mecanismo Proof of Stake. Inclusive eu, Thiago Carvalho, tive por bastante tempo não, por alguns meses, stake de Cardano. Não foi bom, não foi muito legal. Ele destacou ainda que o hard fork visa não apenas melhorar a escalabilidade da cadeia e otimizar seus recursos existentes, mas também reforçar a estabilidade e a conectividade da rede. É um grande e importante passo à frente para Cardano, já que a atualização deve reduzir os custos de transação da rede e aumentar a velocidade das transações. Por fim, vale notar que o vazio não é a primeira grande atualização da rede Cardano, porque há cerca de um ano o projeto testemunhou o lançamento de um outro fork chamado Alonso, projetado para permitir que os usuários concebam dApps usando contratos inteligentes. A atualização Alonso, juntamente com muitos outros desenvolvedores, foi a maneira da Cardano de fornecer aos usuários uma alternativa atraente à Ethereum, outra plataforma que permite o desenvolvimento contínuo de novos aplicativos usando contratos inteligentes. Só que a Cardano, obviamente, não tem as taxas milionárias e muito caras da Ethereum. Enfim, aparentemente, finalmente, a Cardano parece que não vai morrer, cara. Vai continuar sendo atualizada. Espero que seja. Eu gosto da Cardano. Inclusive, Augusto Bagos, um cara que ficou rico aí com Cardano e que gosta de Cardano até hoje, apesar de não ser um torcedor, né? Ele ainda gosta, mas ele falou que é uma boa comprar Cardano no preço que está nesse exato momento. Deixa eu ver quanto está nesse exato momento em que vos falo. 44 centavos de dólar. Augusto Bagos falou que é uma boa, cara. Pro longo prazo, né? Óbvio, porque ainda estamos em bear market, ainda é possível que caia mais. Mesmo depois dessa queda que teve tudo, inclusive a Cardano, pode ser que tenha talvez, sei lá, mais 90% de queda. Então vai saber se
de 44 vai para 4 centavos de dólar, que inclusive acho que era o preço que o Bagos comprou, não sei se era 3 centavos ou a 4 centavos ele comprou. Encheu o rabo, fez um puto investimento, comprou 300 mil ADAs, e aí a ADA foi até, sei lá, 3 dólares. Mas muito bem, saindo aqui dessas notícias sobre hard fork, tanto do Ethereum quanto da Cardano, Meirelles descarta Lula e segue com a Binance. Olha só, ele nega que irá sair da corretora para compor novo governo. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse que descarta uma volta ao governo, mesmo se Lula for eleito presidente do Brasil, que segue firme com sua missão na Binance. Binance é a maior criptomoedas, né, em volume mundial. Apesar de ser considerada estrangeira no Brasil, é a que detém maior número de operações pelos brasileiros. Então é basicamente isso. Ele falou que não volta para o governo para ser ministro, nem se o Lula ganhar, nem que a vaca tussa, ele fica com a Binance. Deve estar ganhando pouco, né? Para recusar ser ministro. Deve estar ganhando mal na Binance, o Meirelles. Agora falando sobre o picareta lá da Luna, que está sendo procurado e o caralho, que é o Do Kwon, fundador da Terra Luna. Interpol emite aviso vermelho contra o criador da criptomoeda Terra Luna. Os avisos vermelhos, só pra vocês, eles são emitidos contra fugitivos procurados para serem processados ou para cumprir uma sentença, atuando como um pedido à aplicação da lei em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição, entrega ou ação legal similar. Então, basicamente, em caráter de urgência, ele vai ser perseguido agora e procurado pelo mundo. A Organização Internacional de Polícia Criminal, conhecida como Interpol, emitiu esse aviso vermelho contra Do Kwon. Mandado de prisão contra ele foi emitido em 14 de setembro na Coreia por violar a lei de mercados de capitais do país. Ele também teve o passaporte bloqueado e no momento encontra-se com um paradeiro desconhecido. Então é isso, né? No dia 14 ele teve o mandado de prisão emitido na Coreia, passaporte bloqueado, e agora, hoje, na verdade não foi hoje, foi no dia 26, ou seja, foi segunda-feira, a Interpol emitiu um aviso vermelho. Enfim, ele disse no seu Twitter, no dia 18 de setembro, abre aspas, não estou fugindo ou algo semelhante para qualquer agência governamental que tenha demonstrado interesse em se comunicar. Estamos em total cooperação e não temos nada a esconder. Ele falou no Twitter dele. As evidências parecem indicar o contrário. Kwon, dizem os promotores, fugiu para Singapura no final de abril, poucos dias antes do colapso do ecossistema Terra, junto com 5 executivos na Terraform. A polícia sul-coreana também disse que a família de Do Kwon fugiu para Singapura logo depois. Os promotores do país afirmaram ter evidências suficientes para provar que as moedas do ecossistema Terra que Kwon vendeu eram títulos não registrados. Ao provar que as promessas sobre uma stablecoin vinculada ao dólar eram falsas, sugeriram especialistas jurídicos, os promotores podem provar que Kwon violou a lei do mercado de capitais. Basicamente, então, a UST, né, que era a stablecoin da Terra, não tinha dólares reais o suficiente para parear a quantidade de USTs que existiam. Então, basicamente, ele, né, criou dinheiro de onde não existia e pelo visto, isso viola a lei de mercado de capitais. A Procuradoria do Distrito do Sul de Seul, na Coreia do Sul, revelou nesta segunda-feira, dia 26, que a Interpol aceitou o pedido de emissão de um aviso vermelho contra o fundador da Terra, Do Kwon. Além disso, a Interpol notificou a polícia de 195 países ao redor do mundo para extraditar Do Kwon às autoridades sul-coreanas. Enquanto isso, Luna desaba. Depois desse aviso da Interpol, o preço da Luna ampliou sua queda, perdendo mais 19% nas últimas 24 horas. O preço do token Luna 2.0, que agora está com o ticker de Luna, né? Porque a Luna antiga está como LUNC. Então o preço do Luna 2.0, que é o novo, caiu cerca de 16%. Tanto a LUNC quanto a Luna registraram ganhos significativos no início de setembro, mas seu impulso rapidamente desapareceu. Deixa eu dar uma olhada na LUNC aqui, que tem um monte de brasileiro alucinado no YouTube. É porque tem bastante youtuber de cripto no Brasil.
E muitos deles são tipo meio o quê? Meio carniceiros, eu diria. E aí eles ficam dizendo, Luna é lua, pode comprar e vai ir para 1 centavo. Se você comprar, vai a 1 centavo, vai subir não sei quantas vezes. Vai a $1. E aí os caras, não, se for a $1 eu tô milionário, eu tenho... Aí o cara, pô, eu tenho aqui 30 milhões de Lunk, será que vai a $1 mesmo? Porque aí eu tô rico, né? Enfim, cara, dá um pouco de pena dessas pessoas. Claro. Mas eu tô olhando aqui, não, cara. Chegou um pico ali no dia 8 de setembro. Vamos ver aqui. Do dia 4 de setembro até o dia 8, ele chegou a fazer vamos supor que de 24 ali. 0,00024 foi para 0,59. Ou seja, mais de 2 vezes. Mais de 2x. Mas nos dias anteriores, ali desde agosto, né, que foi quando teve ali quando ficou meio na merda, teve bastante alta. Mas agora, cara, desses 0,00060 que chegou ali no ápice em 8 de setembro, agora tá em 0,00027, menos da metade desse ápice que chegou no início de setembro. Então não sei, cara. Não compra essa bosta não, meu. Tá bom? Ou sei lá, cara, se quiser arriscar, vai na tua aí. Pode ser que o negócio exploda e você fique rico, tá? Divulgador de pirâmide que deixou prejuízo de 200 milhas é homenageado na Câmara Municipal do Rio. Kazi Fusiyama ajudou a disseminar esquema fraudulento da D9 Club, além de se envolver em diversos outros negócios. Ele foi homenageado pelo quê, hein? Deixa eu ver. Homenageado em solo brasileiro, não tem preço, ser reconhecido e destacado como um dos maiores investidores em empreendedorismo na Ásia. Foi feita por uma entidade não governamental voltada ao terceiro setor, Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo. O evento foi foda-se. Tá bom, cara. Que chato, hein? O Vitalik Buterin fala sobre a próxima atualização do Ethereum. A fragmentação eventualmente permitirá que você execute o Ethereum em um laptop ou telefone pessoal. Aumentará a segurança, pois quanto mais descentralizada for a rede, menor será o ataque à superfície. Após a criação do Ethereum, seus desenvolvedores começaram a traçar planos para a fusão da blockchain com prova de trabalho como princípio de prova de participação, ou seja, de Proof of Work para Proof of Stake. Isso aconteceu. O esperado demerge aconteceu agora, com 40 mil pessoas participando da transmissão do evento. Eles acompanharam, a live do Casimiro tem mais gente que isso. Eles acompanharam a blockchain se aproximando de uma dificuldade finita total de 58.750.00.00, então é bilhões isso aí. Um número fixo de hashes que a rede Proof of Work e Ethereum teve que minerar antes de mudar para Proof of Stake. Ah, entendi. Com o The Merge, o Ethereum colocou um fim no processo de mineração, introduziu o staking, prova de participação, que exige que os detentores de Ethereum comprometam seus ativos na rede em troca de rendimentos passivos. Isso implica que o Ethereum agora usa 99,95% menos energia do que antes. De acordo com o criador do Ethereum, o Vitalik, um sujeito muito esquisito, o demerge é o primeiro de muitos passos para que a rede ainda precisa dar. Em conferência organizada pela Messari em New York, ele disse que é muito cedo para dizer qual vai ser o resultado da fusão. A transição realmente foi muito mais suave do que o esperado, disse Buterin, mas, segundo ele, há outros indicadores que levarão anos ou até mais de 10 anos para se mostrarem em detalhes. Ele observou, no entanto, que, abre aspas, é como se o céu, que estava nublado por quase uma década, finalmente estivesse clareando, mas ainda não clareou. E agora tem o The Surge. De acordo com o Vitalik, o próximo foco principal dos desenvolvedores do Ethereum será desenvolver problemas de escalabilidade. A fragmentação, o sharding, é o próximo passo que ainda não chegamos, disse Buterin. Em sua essência, o sharding é uma forma de dimensionamento horizontal na qual nós adicionais são adicionados à rede para lidar com cargas de trabalho mais intensivas. Esse próximo passo, apelidado de The Surge, é planejado como uma série de eventos separados que eventualmente permitirão que o Ethereum processe milhares ou dezenas de milhares de transações por segundo, acima das 30 transações por segundo em seu estado atual. Caramba, 30 só, cara, transações por segundo. De acordo com Buterin, a rede Ethereum de nível 1
precisará de fragmentação porque o nível 2 só pode processar um certo número de transações nas blockchains. Na blockchain Ethereum para cada kilobyte de dados. Então, só explicando melhor aí o que é sharding, que é a fragmentação, né? Um conceito comum em ciência da computação, que é o método de dividir um banco de dados horizontalmente para distribuir a carga. O objetivo é reduzir o congestionamento da rede e aumentar as transações por segundo, entende? Por que fragmentar? É uma boa maneira de escalar se você deseja manter as coisas descentralizadas. Com o sharding, os validadores não